o próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses os constrangem a circuncidar-lhes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Até aqui, irmãos. Vamos orar, pedir que Deus nos dê graça. Senhor, lemos a Tua palavra, que foi inspirada e revelada pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos compreensão, ilumina os olhos do nosso entendimento, abençoa a Tua igreja com boa compreensão, que possamos nos gloriar em Ti, Senhor, que possamos nos alegrar em Ti. Assim eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém? E podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então Paulo aqui está enfrentando um problema com os judeus, a turma da circuncisão, querendo que os irmãos voltassem a se circuncidar, e Paulo, ele está dizendo que esta coisa, que era uma prática da antiga lei, da lei mosaica, não tem valor nenhum. Ele diz, olha, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor nenhum, mas o ser nova criatura. Ele está falando de uma nova vida em Cristo Jesus e é isso que interessa. Mas eu quero me deter aqui, irmãos, o que me chamou a atenção, o que me fez trazer esta mensagem e comentar com vocês é o verso 14. Quando ele diz assim, ó, longe de mim me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é a Santa Ceia, não é? O objetivo pelo qual estamos reunidos aqui é para isso, para nós olhar para a cruz. Olhar para a cruz, para o sacrifício redentor de Cristo Jesus. E Paulo diz, olha, longe de mim me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está falando de se gloriar na cruz. O que é se gloriar, irmãos? É se alegrar. O que Paulo está dizendo, irmãos, o que ele está vendo na cruz, o que ele está vendo? O que nós cantamos aqui, não é? O poder da graça de Deus. Foi o que Paulo viu na cruz de Jesus Cristo, e por isso ele está se gloriando, se alegrando, porque Paulo entendeu o verdadeiro sentido da cruz, o objetivo da cruz. Ele viu que foi por meio da cruz que os pecados dele foi perdoado, foi por meio da cruz, por meio do sacrifício de Cristo, que ele foi reconciliado com Deus. Então ele está dizendo, eu me glorio na cruz de Cristo, porque eu estou morto para o mundo, e o mundo para mim. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo, ele entendeu, irmãos, claramente a mensagem da cruz. E é o que nós precisamos fazer, entender claramente. Tem muitas pessoas, não digo vocês aqui, porque vocês já estão acostumados com essa doutrina, com esse ensino, vocês conhecem claramente a verdade. Mas tem muitas pessoas e em muitas denominações, irmãos, que não são atraídos por esta mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem central das Escrituras, que é a reconciliação com Deus, a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Lá, a isca é outra, o propósito é outro, em muitas denominações ensinam as pessoas a serem bem-sucedidas, a serem curadas, a buscarem a Deus, não é? Nas suas necessidades, e fica por isso mesmo. Mas o Evangelho é mais que isso. O plano da redenção, irmãos, que Deus trouxe a nós por meio de Cristo, tem um único propósito, é a salvação do homem. E é esta mensagem que nós temos que pregar. A remissão dos pecados, a salvação, a vida eterna. E foi isso que Paulo entendeu. Por isso ele está dizendo, eu me glorio na cruz de Cristo. Porque lá em Filipenses, ele fala o quê, irmãos? Que o que para ele era lucro, né?
ele considerou por perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Por que Paulo agora está vendo claramente a cruz de Cristo, a obra, a grandeza de Cristo? Antes, Paulo depositava a sua confiança, a sua fé na lei, o que era para ele lucro, vantagem. Ou seja, Paulo, ele entendia, irmãos, como todos os judeus e como todos os fariseus, que a salvação era por meio da lei. A justificação era por meio da lei, por meio dos ritos judaicos. Ele entendia assim. Mas ele diz, aquilo que eu pensei que era lucro para mim, que era ganho, agora, pela excelência do conhecimento de Cristo, eu vi que não tem sentido. Então, o encontro que o Paulo teve com Jesus abriu os seus olhos. Lembra lá no caminho de Damasco, caiu as escamas da religião? E Paulo viu, irmãos, claramente, que todo homem, ele é salvo, ele é justificado por meio da fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei. Então ele diz, aquilo que para mim parecia lucro, hoje eu vejo que é pura perda, não tem valor nenhum, não tem sentido. Porque o homem não é salvo pela lei, o homem não é justificado pela lei. Todos esses ritos, todo esse sistema de culto, tudo isso que eu estou praticando há anos, não tem valor nenhum. O que tem valor é a cruz de Cristo. Porque ele entendeu, irmãos, que a cruz de Cristo foi o último e definitivo sacrifício. Ele entendeu isso claramente. Não há mais necessidade de sacrifício, morte de animais. Nós não precisamos mais de um boi, nós não precisamos de uma novilha, de um cordeiro para sacrificar por conta dos nossos pecados. Paulo viu, não há mais necessidade disso. Não precisamos praticar mais esse rito da lei. Outra coisa, nós não precisamos mais de um mediador entre Deus e os homens, agora não. Nós não precisamos do sumo sacerdote. Então ele escreve em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Paulo viu isso, por isso ele está se gloriando na cruz de Cristo, não mais agora no judaísmo, não na lei. Ele disse, aquilo que para mim eu tinha como lucro, como ganho, como uma coisa boa, eu percebi que não tem valor nenhum. Porque eu tive a oportunidade de ser visitado pela graça de Deus. Deus se revelou a mim. Deus abriu os meus olhos. Hoje eu conheço a grandeza de Cristo. Quem Cristo é. Ele é o Cordeiro prometido. Aquele que viria, o Cordeiro Santo, que seria imolado pelos nossos pecados para remover todos os nossos pecados. Paulo entendeu isso. E ele está se gloriando, se alegrando na cruz de Cristo, irmãos. E é nisso que nós temos que nos alegrar. Na cruz. O que Paulo está dizendo, foi na cruz que os meus pecados foram apagados. Foi na cruz, por meio da obra de Cristo, que Deus nos reconciliou consigo mesmo. É o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Veja o que Paulo diz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala do ministério da reconciliação. E ele aponta para o sacrifício da cruz. Paulo está se gloriando na cruz, se alegrando na cruz. A esperança de Paulo, a vida de Paulo, o futuro de Paulo, ele vê que agora está na cruz de Cristo. Tudo o que ele recebeu de Deus veio por meio da cruz. E é esta mensagem, meus irmãos, que nós temos que pregar. A mensagem da cruz. Aleluia. Paulo diz assim, 2 Coríntios 5,18, o ministério da reconciliação. Ora, preste atenção no que você vai ler. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então preste atenção o que Paulo está vendo aqui. Paulo não está vendo mais a salvação no judaísmo, na lei judaica. Ele está dizendo: tudo provém de Deus, tudo. E esta é uma verdade central nas Escrituras, irmãos. Tudo provém de Deus. A salvação, a graça, o dom da fé, o arrependimento, tudo vem de Deus. Isso é um fato. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, que Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Então nós estávamos brigados com Deus. Nós estávamos de mal com Deus. E era isso que nós estávamos de mal com Deus, nós éramos inimigos de Deus, por conta do pecado, por conta das nossas transgressões. E o próprio Deus faz isso. Nós estávamos brigados com Deus, éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, e Deus pega e faz o seguinte, irmãos, decide nos reconciliar com Ele mesmo, usando o seu Filho como mediador. Perdão. Então Jesus vem a essa terra com esse propósito, para ser o nosso mediador entre nós e Deus. Por isso ele diz: ninguém vai ao Pai, mas ninguém mesmo. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém é salvo, ninguém tem vida eterna, se não for por mim. Eu sou o mediador. Deus nos deu o seu Filho como mediador. E é só por meio de Cristo que o homem é salvo. Esta é a mensagem sublime, a mais importante do Evangelho. É isso que interessa, irmãos. É isso que nós temos que pregar. Não é receba a tua cura, receba o teu milagre, receba não sei o quê. Tem que receber a verdade, o povo tem que conhecer a verdade. Que ele é reconciliado com Deus por meio de Cristo. E isso é maravilhoso. Porque se isso não acontecer, o homem vai morrer no pecado. E ele vai ser separado de Deus eternamente. É isso que esse povo tem que ouvir, é isso que nós temos que pregar, esta verdade, irmãos. Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, quer dizer, todas as nações. Deus estava em Cristo. Então o que Deus estava fazendo quando Jesus estava na cruz, pregado lá na cruz? Quando pregaram ele, carregou coroa de espinho e tudo. Deus estava reconciliando com ele os homens, por meio de Cristo. Por isso a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Aquele que não crê no Filho de Deus e se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Esta é a condição. Então, meus irmãos, vocês que creem, vocês que estão em Cristo, nós que estamos em Cristo, nós somos bem-aventurados. Nós estamos reconciliados com Deus. Nós temos as bênçãos de Deus. Nós temos os nossos pecados apagados, perdoados. Cristo, Ele foi no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. O que Jesus estava fazendo na cruz era isso, irmãos. Nos reconciliando por meio do corpo da sua morte. Ele entregou o seu corpo e o seu sangue pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Para vocês talvez não seja uma coisa assim, sabe, chocante, porque vocês sabem. Mas para uma pessoa que não tem esse conhecimento, ele fica com um olho assim: meu Deus, eu não sabia. Eu estava buscando as bênçãos em Buda. Eu estava buscando no Espiritismo. Eu estava buscando no catolicismo romano. Eu estava buscando por meio da mediação dos médios, por meio da cigana, por meio dos feiticeiros. Eu não sabia disso, meu Deus do céu. Tem pessoas que estão assim, na cegueira espiritual, que não vê o que vocês veem.
Vocês conhecem a verdade, que fora de Cristo não há salvação, não há remissão de pecado, não há perdão. A pessoa não irá ao céu, não terá vida eterna junto com Deus. Muito pelo contrário, terá condenação eterna. Nós estamos cientes disso. E o que Deus estava fazendo? Nos reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não estava imputando, colocando sobre os homens as suas transgressões. Estava colocando sobre quem? Sobre Jesus. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Da maior enfermidade mortal. Tem gente que pensa que isso é uma mensagem que abre uma margem para cura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Do que nós fomos sarados? De uma enfermidade mortal. Era um câncer que não tinha cura. Entendeu? Era uma doença que nos levava à morte e morte eterna. Mas Jesus vem até a cruz e sob o seu sacrifício, sob as suas dores, ele nos cura. Ou seja, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos faz amigos de Deus. Ele nos perdoa. Então, esta enfermidade mortal que nos arrastava para o inferno, desta enfermidade nós somos curados. É dessa enfermidade que o profeta Isaías está falando. E sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Pisaduras quer dizer sofrimento. Sobre tudo aquilo que Jesus passou para nos curar. Havia uma enfermidade em nós. Havia uma inimizade em nós, entre nós e Deus. Então essa foi a cura. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá no alto da cruz, intercedendo por nós, agarrado nos pregos, recebendo toda a maldição, a coroa de espinho, o espinho representa a maldição, a terra foi ferida com espinhos e abrolhos. Então Jesus recebe a maldição de toda a raça humana sobre a sua cabeça, simbolizada pela coroa de espinho. O espinho simboliza maldição. Por isso ele recebe a coroa de espinho na cabeça. Ele recebe sobre si toda a nossa maldição. E o que ele faz, irmãos? Ele intercede por nós. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei o que eu estou fazendo, eles não sabem. Perdoa eles. Veja quão grande amor tem Deus por nós, irmãos. No meio do sofrimento, da dor, ele está nos perdoando. Perdoando em Cristo Jesus. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. O que mais? A Bíblia diz que quando ele inspira, quando ele entrega o Espírito ao Pai e diz está consumado, o véu do santuário se rasga. Jesus estava ali derrubando a parede de separação. Aquilo que nos separava de Deus. Aquela parede, irmãos, eram os nossos pecados. Era a inimizade que tínhamos entre Deus, entre nós e Deus. Nós, como pregou a Esther aqui, nós éramos aquele leproso, tirado da sociedade, né? Fora da presença de Deus, lá longe. Nós não poderíamos nos aproximar de Deus, por causa da lepra do pecado. Mas Jesus vem e cura nós. Cura a nossa lepra, perdoa os nossos pecados. E aí tira aquela parede, aquele muro, e agora nós temos acesso à presença de Deus. Veja que maravilha, irmãos. Toda aquela lei do Antigo Testamento foi desmontada. Hoje nós não precisamos de um mediador, de um sumo sacerdote, para queimar incenso, para queimar uma novilha, para interceder pelos nossos pecados. Hoje, irmãos, nós podemos entrar livremente. Livremente. O acesso está livre. Basta nós fechar os nossos olhinhos e crer que Deus está nos ouvindo e falarmos com Ele, fazermos uma oração e dizer: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti as minhas necessidades. Pronto, Deus está ouvindo. Jesus está lá intercedendo por nós à direita do Pai. Então essa foi a obra que Jesus realizou na cruz. Não tem mais barreira. Outra coisa que ele fez, irmãos, gigantesca, maravilhosa, está aqui.
em Colossenses capítulo 2. É maravilhoso o que Jesus fez. Colossenses capítulo 2, do 12 em diante. Olha o que diz aqui, que maravilha, irmãos. É para isso que nós temos que olhar para a cruz, para a palavra de Deus. Colossenses 2, do 12 até o 15, diz assim: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fosse ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Preste atenção na palavra de Deus. Todos, não é apenas alguns. Perdoando todos os vossos pecados. Verso 14. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenação, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Paulo está falando aqui da dívida que nós tínhamos com Deus, que era prejudicial, era uma ordenação, era ordenado pela lei, era uma exigência, essa dívida tinha que ser paga, a nossa dívida era muito grande, impagável, nós não tínhamos como pagar essa dívida. Aí Jesus vai até a cruz e paga a nossa dívida. A Bíblia diz que ele encrava naquela cruz. O que Jesus estava fazendo no alto da cruz? Ele estava pagando a nossa dívida, entendeu? Nos reconciliando com Deus e pagando a nossa dívida. A Bíblia diz que ele encravou na cruz, irmãos. E não foi um e nem dois, todos os nossos delitos. Todos. Você sabe o que é todos? Todos é todos, não ficou nada para trás. Deus pagou toda a nossa dívida. Nós não devemos nada, não é? Para Deus. Então, estamos em paz com Deus. E o que mais que ele fez? Ele esmagou a cabeça do diabo na cruz. Verso 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Que maravilha, né, irmãos? Jesus, o que ele está fazendo? Ele está pagando todos os nossos pecados, toda a nossa dívida, está nos reconciliando com Deus, e no 15 diz que ele está despojando os principados, ou seja, vencendo, destruindo o poder de Satanás. Foi isso que Jesus fez na cruz. Esta mensagem é gloriosa. Então por isso Paulo está dizendo, eu não tenho no que me gloriar, eu não vou me gloriar no judaísmo, eu não vou me gloriar no meu conhecimento, eu sou um fariseu, eu sou um doutor da lei, mas para que adianta isso? A cruz de Cristo é superior de tudo. Eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Eu não posso fazer outra coisa, porque tudo que eu tenho, tudo que eu recebi foi por meio da cruz, foi por meio do sacrifício que ele realizou. Está vendo, irmãos? É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, de graça, por meio do sacrifício de Cristo, entendeu? Não é por obras para que ninguém se glorie. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Cristo comprou para nós todas as bênçãos e o direito da vida eterna, irmãos. Esta é a boa notícia. Temos que nos alegrar com a mensagem da cruz. Nós não precisamos andar por aí fazendo sacrifício, pagando voto. Não precisa isso, porque o Senhor nos salvou de graça. E Ele ordenou aos pastores: de graça recebestes, de graça dai. É proibido o pastor cobrar dinheiro para orar por pessoas. Isso é antibíblico. O Espírito Santo não faz isso. Quem tem o Espírito Santo não cobra para fazer oração. Ele não bota valor. Quem faz isso é o falso profeta. O homem de Deus não cobra. Ele faz de graça, porque tudo que veio de Deus veio de graça. A salvação, a fé, a cura, tudo que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. Se nós temos que nos gloriar em alguém, esse alguém é Jesus, irmãos. É em Jesus. Por isso que a Bíblia diz: a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, não é? Nós não merecíamos tudo isso, mas a graça de Deus nos alcançou. Foi pela graça. Amém? Eu vou encerrar por aqui, porque nós temos a Santa Ceia do Senhor. Acredito que os irmãos
entenderam claramente o profundo amor de Deus, né? A grandeza do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quão grande amor Deus manifestou por todos nós, pelo fato dele ter nos poupado, né, irmãos? Ele nos poupou, em nome de Jesus. Pode deixar que eu vou ministrar a ceia? Os irmãos que vão tomar a ceia, vamos servir agora, pastor Telmo, obreira Celita, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que nos munir deste conhecimento, né? É o conhecimento que traz paz, é o conhecimento que traz autoridade. E peso também, né? Você sabia que o conhecimento das Escrituras traz peso? O que é peso? Peso, irmãos, é autoridade e confiança em Deus. Ele não é arrastado por vento de doutrina. Toda pessoa que não tem conhecimento, ele é liviana. Chega um e diz, Jesus está lá, ele vai lá. Jesus está lá, ele vai lá. Ele é uma folha seca. Então o conhecimento tem esse propósito. Eu conheço Jesus, eu já tive um encontro com Jesus, ele perdoou os meus pecados, eu me tornei um filho de Deus, o meu nome está escrito no livro da vida, sobre mim não há condenação, nada me separa do amor de Deus. O que eu quero procurando Jesus por aí? Eu já achei, eu tive um encontro com ele, eu vou apresentar esse Jesus que está aqui para as outras pessoas, entendeu? Nós temos que demonstrar peso, conhecimento e seriedade, irmãos. Nós não temos que andar por aí, não é? Tem gente que não pode saber de uma campanha. Pega todas as crianças, dá um banho, pega a Bíblia e vai todo mundo para a igreja. Não é? É hoje o meu milagre. Ela chega lá, irmão, sabe qual é o Deus que ela vai encontrar lá? O mesmo Deus. Aquele Deus, sabe? Que ela não obedece de jeito nenhum. Vai ser esse Deus que ela vai encontrar lá. Não é outro Deus. Não adianta mudar de igreja. Entendeu, irmão? Não adianta estar procurando campanha por aí para ser curado, para se libertar. Não, agora vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque ela vai encontrar lá o mesmo Deus. Entende? Vai se encontrar com o mesmo Deus. E Deus vai dizer, tu está aqui, é? Eu te mandei de fazer isso, isso e aquilo, tu não fez. Agora eu vou te mandar de novo. Vai fazer? O problema é a desobediência das pessoas, irmãos. Esse que é o problema não está em Deus. O problema está em nós. Nós temos que aceitar a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Então permaneça na presença de Deus, fazendo o que Ele mandou você fazer. Não retroceda. Quando vier algum pensamento, sabe, do inimigo para desistir, ou sei eu o quê, olha para a cruz. Olha o que Jesus passou. Ele tinha tudo para desistir, para largar. Mas Ele disse, Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Porque o cálice que ele ia beber, né, os irmãos sabem, era o cálice da ira de Deus. Deus derramou sobre Jesus a sua ira. Deus matou Jesus. Matou. Foi Deus quem matou. Você sabia? Deus matou por causa dos nossos pecados. Deus derramou a sua ira. Era para derramar sobre nós. Então a gente vê o imenso amor de Deus, irmãos. E o que tem de gente aí que não valoriza, brincando. Não brinque com Deus. Pegue sério. Entregue a sua vida. Faça como Paulo. Eu considero tudo como nada por amor de Cristo. Amém. Então a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, né? Partiu, deu graças e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comer este pão ou beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então o pastor vai passar, você vai segurar na sua mão e vamos consagrar em memória de Cristo. Este pão, o que é este pão? Este pão é a figura, né, representa o corpo de Cristo. O cálice representa o sangue do Senhor Jesus. É um símbolo, mas não deixa, irmãos, de ser uma realidade. Este pão não é Jesus. Esse cálice não é o sangue de Jesus. Mas isso, irmãos, não significa que ele não está entre nós. Cada vez que nós nos reunimos para celebrar a ceia, o Espírito de Jesus Cristo, a presença do Senhor está aqui. Entendeu?
Então nós vamos participar com essa consciência. A presença de Deus está aqui. E se a presença de Deus está aqui, a presença dele está no pão e está no cálice. A presença dele. A presença. Por isso, antes de tomar, antes de comer e beber, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe, sem discernir, come e bebe juízo. Então, cabe a cada um, examinar a si mesmo. Eu não posso participar da ceia indignamente, ou seja, em pecado. Se eu estou brigado com alguém e ainda não houve a reconciliação, não houve perdão de ambas as partes, não tome a ceia, porque vai tomar juízo e condenação. Tá? É o exemplo, é o conselho que eu dou para os irmãos. A Bíblia diz que não devemos participar indignamente. Se não é batizado, não tome a ceia. Se não é casado, se é amancebado, só unido, não tome a ceia. Os irmãos que estão em falha no dízimo, ou peça perdão para Deus e tome ou não toma a ceia. Irmãos, eu não posso esconder, eu preciso falar a verdade. Preciso dizer. Porque Deus vai cobrar de quem? Pastor, eu não posso ser omisso. Participar indignamente vai trazer o quê? Doenças espirituais. A Bíblia diz que por causa disso há muitos doentes, e muitos que até já morreram, porque não acertaram, continuaram no erro. Então, continuar no erro não pode, irmãos? Então temos que acertar. Esta é a hora de nós pedir perdão para Deus. Amém? Se você precisa se reconciliar com Deus, faça isso. Esta oração é sua, é você e Deus. Ou é para condenação, ou é para a bênção que vamos tomar. Cada um vai assumir diante de Deus essa responsabilidade. O meu papel aqui é anunciar, é falar a verdade. Amém? Pegue na sua mão o pão. A Bíblia diz: esperai uns pelos outros, para comermos todos juntos. Este pão é a figura, o símbolo do corpo de Cristo, que foi pregado no madeiro. Querido Deus, a consciência que temos, Pai, e convencidos do Espírito Santo que estamos, que este pão, Senhor, é o símbolo do teu corpo, que foi pregado naquela cruz pelos nossos pecados. É uma obra, Senhor, maravilhosa, preciosa. É uma obra de grande valor, Senhor. E é com temor e tremor que eu participo da mesa sagrada. Eu vou me alimentar de ti, Senhor. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Este pão, Senhor, consagrado em teu nome, é o alimento espiritual para todos nós. Por isso nós vamos consagrar em tua memória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comemos em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso Deus. Aqui está, Senhor, o cálice que representa o teu sangue. Sangue esse que nos justificou, que pagou a nossa dívida, nos reconciliou contigo, Senhor. Cancelou todo o argumento do diabo contra nós. É o poder desse sangue que nos deu vida. E esse cálice, Pai, é o cálice do Novo Testamento, a nova aliança. Aliança essa eterna, no teu sangue. Consagramos e bebemos em tua memória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebemos todos juntos. Aleluia. Louvado seja Deus.
Aleluia. Vamos fazer mais uma oração. Que sempre possamos, irmãos, participar da ceia do Senhor, dos cultos sagrados, com muito temor e com muito tremor. Estamos diante daquele que é santo, aquele que não inocenta o culpado, aquele que salva, cura e liberta, o Pai da misericórdia, o Deus Todo-Poderoso, que nos amou de tal maneira, que nos deu o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Senhor, a Ti rendemos graças. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre Ele. O Senhor puniu o seu Filho. O Senhor derramou sobre Ele a sua ira. O Senhor moeu o seu Filho amado naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos sermos reconciliados contigo, para que pudéssemos ter paz e vida eterna. Como Paulo, nos alegramos na cruz. A cruz é o maior símbolo da vitória, é o símbolo da vida, porque foi na cruz que o nosso velho homem foi pregado, com ele todos os nossos pecados. Sobre aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Nada pode nos separar do teu amor, por causa da obra, por causa deste sangue, por causa deste sacrifício. Todos os nossos pecados foram apagados. Temos acesso a Ti, Senhor, por tão grande obra. Eis aqui a Tua igreja. Traz temor ao coração dos Teus filhos, Pai. Santifica os seus pensamentos, santifica os seus olhos, santifica o seu coração. Traz temor, Senhor, que a Tua igreja seja purificada a cada dia, fortalecida, que a Tua igreja cresça, amadureça, desenvolva, seja uma igreja forte, uma igreja espiritual, uma igreja temente, uma igreja fiel. Meu Deus, dá uma semana abençoada aos Teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa a sua casa, abençoa os seus filhos na escola, abençoa, Senhor, grandemente o projeto missionário, o trabalho desta igreja que está sendo feito fora. Prepara território, prepara os corações, as terras, para ser lançada a semente. Abençoa a vida dos Teus servos, Pai, que vão trabalhar em prol do reino. Aqueles que Te amam, aqueles que vão dar testemunho na parada de ônibus, no supermercado, para a sua vizinha, para o seu vizinho. Meu Deus, com esta consciência de que todos somos missionários, todos fomos enviados para pregar a palavra de Deus. Meu Deus, chegou o tempo, chegou a hora. Queremos glorificar o Teu nome e nos alegrar na cruz de Cristo. Repousa sobre a Tua igreja, Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles permaneçam firmes no propósito, que nada venha tirar eles da Tua presença, Senhor, que o poder deste sangue esteja encorajando e enviando eles até as almas, a pregarem, a testemunharem de Ti, de tão grande salvação. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu incluo nesta oração, Senhor, a vida do David, esse jovem, Senhor, com 25 anos de idade, com a sua alma aflita, está diante de Ti nesta hora, Pai, com grande tribulação na sua vida, mas Tu és poderoso para fazer cessar toda tempestade, toda obra maligna. Meu Deus,